Veja no ICL Notícias, segunda edição. A população não vai mais conseguir pagar os aluguéis e muitas vezes nem sequer as moradias que elas habitam. Exclusivo ICL. A decisão final é do governo. Deputado italiano garante que resposta sobre extradição de Zambelli deve sair na semana que vem. Porque eu não quero que o meu país, a Itália, vá ficar o paraíso de criminosos e também de golpistas. Já vai aprendendo o caminho. Quando Deus está com você. Bolsonaro vai à Polícia Federal depor sobre Bananinha e Zambelli. Terrivelmente terrível. Em voto sobre marco civil da internet, André Mendonça defende direito a postar fake news. Clima de romance em Paris. Portanto, meu caro, abre o seu coração. Lula pede para Emmanuel Macron abrir o coração para o acordo entre União Europeia e Mercosul. De fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar com o ICL Notícias, segunda edição, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na Pop TV, para quem nos assiste pelo Rio Grande do Sul e também para quem nos ouve pela web rádio São João de Quixadá, no Ceará. Já vou dar boa tarde para os meus parceiros dessa quinta-feira. Opa! Chico, boa tarde para você, meu querido. Chegando aqui numa quinta quente, viu, Elô? Mais uma, né, Elô? Não é brincadeira, não. Boa tarde, pessoal. Cada dia que passa só piora, né? Só multiplica o número de informações, é uma coisa impressionante. A tendência é essa mesmo, viu, Elô? E a gente traz atualizações sobre o caso da Carla Zambelli, porque agora o nome dela está na lista vermelha da Interpol. A gente falou sobre isso ao longo dessa semana. Aliás, a qualquer momento a gente traz informação nova sobre isso, né? Sim, porque, de fato, a última informação que a gente tinha era de que ela ainda estava nos Estados Unidos, mas está se movimentando para ir para a Itália, enfim. Então, conforme a gente tiver atualizações sobre isso, a gente vai trazendo. O caso é que, de fato, agora o nome dela está lá, foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e nesse pedido de prisão preventiva do ministro, que ele também fez outras várias determinações, uma dessas determinações foi o pedido, o cadastro do nome da deputada Carla Zambelli na relação de foragidos da Interpol para viabilizar esse pedido de extradição dela. Então, agora é oficial, né, Elô? São dois passos aí que tem que ser dados. O primeiro é ela ser presa pela Interpol e o segundo é a extradição, que faz parte de um acordo do Brasil com a Itália, se ela estiver na Itália. E já tem gente aí dizendo que ela está na Itália, garantido que ela está na Itália, a gente não sabe ainda, não existe uma certeza. Ainda não. Mas, Gabi, Chico, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu estou torcendo para que o instinto para lá de equivocado de Carla Zambelli continue funcionando e que ela tenha mesmo ido para a Itália, porque lá vai ser muito mais fácil do que nos Estados Unidos trazê-la de volta para seguir o rito jurídico e cumprir a pena que a aguarda aqui no Brasil, né? Então, ela tem feito tantas coisas erradas numa sequência impressionante, né, e numa velocidade incrível de erros, que esse pode ser mais um que a gente espera que ela tenha cometido, confiando no brilhantismo das decisões de Carla Zambelli. É isso, viu, Elô? A gente tem que considerar, Gabi, que é uma criatura que invade com o hacker o sistema de justiça do Brasil para emitir um mandado de prisão ao Alexandre de Moraes. Essa criatura é uma criatura que nasce da costela do Bolsonaro,
É uma criatura que vem ao mundo e é capaz de pedir a prisão simplesmente do relator dessa confusão toda. O homem que manda prender e manda soltar. Então, se ela continuar nessa linha de pensamento, tudo pode acontecer, inclusive a prisão dela daqui a pouquinho em Roma. Se é que está em Roma. É brilhante, né, Chico? É um plano brilhante, não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Dar certo. Eu tô aqui, vou fazer uma traquinagem, tá na hora do recreio, eu vou pedir a prisão do Xandão, só isso. Com o hacker. Pô, vai nessa, se manda. E não vai ter nenhuma consequência, ninguém vai descobrir, e se descobrir também não vai dar nada, porque eu sou deputada, ninguém pode me prender. Eu acho que era nisso que ela se fiava, nessa ideia de que deputado não pode ser preso. Bom, pode, né? Dependendo do crime que ele cometer, pode e deve, né? Então, dizem que ela está em Roma agora, né? Algumas informações. Não dá para confiar porque nada que vem aí do mundo de um porta-voz ligado a Carla Zambelli dá para a gente confiar. Mas se ela tiver e continuar nessa linha de ação, vai ser presa mesmo com as garantias que ela tem como cidadã italiana. Segundo a Natuza Neri, essa informação foi confirmada por ela, lá da Globo News. Ela entrou na Itália antes de ser incluída na lista da Interpol. Então, até por isso, talvez ela, né, porque ela teria sido presa, se né? continua fazendo live, é fácil qualquer um encontrar a localização e prender, a não ser que não queira. Porque o crime existe crime correspondente ao que ela fez, a palhaçada que ela fez aqui no Brasil. Então, se existe crime correspondente, nos Estados Unidos ela estaria, teoricamente, mais garantida. Não é, Elô? Então, não tomara que continue agindo dessa forma. Por isso mesmo que você acabou de explicar, Chico, porque os crimes que ela cometeu no Brasil, nos Estados Unidos, não são necessariamente considerados crimes, ou não têm a mesma gravidade. Mas na Itália não, eles têm uma correspondência jurídica. Então, para a Itália fica muito mais fácil prendê-la, ou melhor dizendo, os crimes que ela cometeu no Brasil não fazem parte do acordo de extradição do Brasil com os Estados Unidos. Não é que não sejam crimes lá. Eu falei me confundi aqui na hora de falar. Não fazem parte do acordo de extradição, que é lá de 1967, se não me engano, e nunca foi renovado. Mas o acordo de extradição que o Brasil tem com a Itália, nesse sim, o crime que ela cometeu aqui é considerado motivo para ser extraditado. Então, ela sendo presa na Itália, só se houver um interesse político do governo italiano de segurá-la lá, é que ela não será extraditada. Mas eu acho difícil, acho que o governo da Itália não está nem aí para Carla Zambelli. O Elô, aproveitando um ensejo aqui, se a Zambelli estiver mesmo na Itália, onde ela tem a cidadania, né, a gente deu a informação confirmada pela Natuza Neri, somente ela deu essa informação ainda. Mas tem um deputado italiano que justamente está, assim, disposto a dificultar a vida da Carla Zambelli por lá. Então, hoje o Demore conversou com o Ângelo Bonelli, que é do partido Europa Verde, e ele enviou um ofício, ele explicou isso, né? A gente vai transmitir o trecho aqui, mas ele enviou um ofício para os ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da Itália, solicitando medidas urgentes para impedir que o país conceda refúgio a Carla Zambelli. Então, essa foi a medida imediata aí que o Bonelli tomou, né? Ele espera que as autoridades italianas, pelo que ele disse, né, se manifestem até a semana que vem sobre esse pedido que ele fez, e ele reconheceu que isso está ali no encargo, essa decisão do país pode ficar na mão dos políticos, não na mão da justiça. Então vamos assistir esse trecho e a gente volta a conversar. Vamos lá. A primeira palavra spetta à justiça, depois tem a decisão final do governo. Eu lembro que na Itália aconteceu 3 meses atrás uma coisa muito horrível, quando o general líbico Al-Masri, que tinha um ordem de prisão da Corte Penal do crime internacional, fu preso a Turim, na Itália, ma o governo italiano depois liberou e mandou na Líbia. Eu lembro que questo cara tem crime muito horrível,
tortura, stupro e muitas outras coisas horríveis. Então, essa aqui é a razão porque eu apresentei a pergunta, porque a coisa melhor é que tudo fica limpo, tudo fica transparente, entendeu? Sim. Então podemos esperar, possivelmente para a semana que vem, uma resposta aí do Ministério dele interno, né? Eu estou trabalhando por isso, eu estou fazendo muita pressão porque o governo italiano vai a responder à minha pergunta, porque é um problema muito sério, porque eu não quero que o meu país, a Itália, vá ficar o paraíso de criminosos e também de golpistas. Muito bem. Então a gente tem o deputado foi o primeiro, até a gente falou sobre ele aqui ontem, né? Que ele foi o primeiro a alertar, na verdade, que, olha, uma deputada brasileira dizendo que vem para cá e que está intocável é um precedente muito perigoso. Quer dizer, a Itália vai se tornar um país que permite esse tipo de coisa, né? Alguém que vem para cá e diz, não, estou protegida pelo governo italiano e posso fazer ataques à democracia brasileira, enfim, faz o que quer. Não, ela usa o nome da Itália assim para dizer, não, aqui ninguém me toca, porque aqui recebe qualquer um e a gente fica por aqui. Me pareceu, até me lembrou também um pouco a chegada do Ronald Biggs no Brasil. Que ele chega no Brasil e ele diz coisa parecida, não, aqui ninguém me toca, não tem tratado de extradição entre Brasil e Reino Unido, então eu vou ficar aqui na boa, e ficou mesmo. Ficou durante anos, foi levado para a Inglaterra, já ali nos finalmente, já estava velhinho e até quis um pouco ser preso lá, perto dos amigos e da família. Para morrer por lá, né? Eu acho que ele queria morrer em casa. Já foi mais uma opção dele. Agora, a gente lembra, Chico, dos vários filmes que foram feitos em Hollywood, inclusive, tratando o Brasil como o lugar de fuga, né? O lugar para onde as pessoas fugiam da justiça. Exatamente, até por conta do Biggs, ficou famoso, né? Como um destino que... Tanto que você tem vários filmes de Hollywood e tem alguém cita, vamos fugir para o Brasil. Sempre tem um casal ali criminoso, alguém que aventa essa possibilidade de fuga para o Brasil. A Itália, como disse esse deputado, não há de querer que se tornar sinônimo, né, de rota de fuga de criminosos, como ele falou, e ele acrescentou, e golpistas. Acho que o governo da Meloni não vai estar muito preocupada, mas criminosos eu acho que talvez ela não queira por lá não, né? Tomara que não queira. Mas teremos aí um suspense nos próximos dias, né? Interpol vai atrás ou não vai atrás? Vai atrás e o governo veta a saída para cá? Tem essa questão da extradição, né? Que também foi um comentário ali que nessa entrevista do Demori com o deputado italiano, né? O Bonelli, ele também falou sobre isso. Ele disse que não vê razão, só porque a Zambelli tem cidadania italiana, ele não vê razão para isso impedir uma extradição para o Brasil como ela acredita, né? Então talvez ela esteja mal informada nesse caso também. Mas ela... Tem mais um caso, né? Ela está mal informada, porque ela não será a primeira brasileira com dupla cidadania na Itália a ser extraditada para o Brasil, né? Claro. Ela devia ter estudado um pouquinho a história. Então, e aí ele disse que, na verdade, essa declaração do deputado, né, do Bonelli, foi por conta dessa declaração dela, dizer, eu estou intacável aqui na Itália, então tá tudo bem. Vamos assistir mais esse trecho, então, da entrevista do Demori com o deputado Angelo Donelli. Vamos lá. O acordo de extradição Itália-Brasil é um acordo que prevede essa situação. Por quê? Porque Carla Zambelli tem também a cidadania brasileira. Não é somente tem a cidadania italiana. Então, se tem ordem, uma decisão de prisão para Carla Zambelli, o governo italiano e principalmente a justiça italiana vai considerar o acordo de extradição. É impossível não considerar o acordo de extradição Itália-Brasil. Tá aí a fala do deputado Ângelo porque Bonelli. Ela tem um outro detalhe, né, Gabi? Porque ela tem a dupla cidadania, mas o país olha para... Eu não sei qual o termo jurídico que a gente usa para descrever isso, tá? Mas qual é o seu
principal país, ou seu país de origem, onde você... Né? E ela viveu a vida inteira no Brasil. Não tem menor condição dela ser tratada na Itália como uma cidadã com os mesmos direitos que o cidadão italiano que nasceu, cresceu e viveu a vida inteira na Itália. Existe essa diferença, eles vão fazer essa diferença. Então, assim, não é tão fácil ela fazer essa brincadeira de achar que vai ficar escondida, protegida na Itália, né? E vai ser difícil, qualquer lugar que ela for fora do Brasil, ela ter como sobreviver, porque eles estão tirando dela toda e qualquer maneira de amealhar algum recurso. Por mais que você possa receber Pix na conta de outra pessoa e a pessoa te passar, ela não tem como pedir Pix. Ela não tem como mais pedir, porque ela não tem mais mídia social. Como ela vai se comunicar com os seguidores bolsonaristas para pedir os Pix e dizer qual é a conta nova? Tá ficando meio difícil para ela. Tá ficando meio difícil para ela. É bom que você citou essa história do Pix aí, né? Porque foi também mais vamos dizer assim, mais uma medida do Alexandre de Moraes a respeito da Carla Zambelli, né? A gente teve essa atualização da Interpol também, entrou na lista, mas essa foi mais uma. Essa história do Pix aí da Carla Zambelli é super importante porque tinha entrado ali como uma medida dela nos últimos 30 dias, né, Lu? A gente teve a decisão do Supremo Tribunal Federal condenando a deputada Carla Zambelli, e logo depois ela vai ali para as redes sociais pedir doação dos apoiadores dela. Então, por isso que o Moraes está determinando que o Banco Central informe todos esses valores. Quem que deu a doação, qual que é o remetente, tudo isso, né, Chico? E, Gabi, rapidinho ela conseguiu colher ali nas redes dela de apoio 285 mil. É muita coisa. Voando ali, rapidinho ela já estava com esse valor. É o que a gente sabe, pode ser até muito mais. E essa questão da fuga, ela deixa muito revoltada, ela deixa muito irada o sistema jurídico, o Procurador-Geral da República, porque passa assim a imagem, né, de que nós dormimos de touca, vacilamos, deixamos fugir, confiamos, porque ela teria direito a embargos que poderiam reduzir a pena, confiamos e ninguém monitorou, deixou na boa. Então, deixa assim, muito o judiciário irado ali por conta da afronta da fuga. Então, teremos todas as medidas possíveis para bloquear todo o caminho dela. Embora ela esteja com o marido, ela está com o coronel Aguinaldo, que é um militar da reserva cearense de Caucaia. Ele era, inclusive, secretário de segurança nesse município até a fuga. Eu acho que também o objetivo de ver as remessas é também saber quem andou dando mais dinheiro para ela, porque essas pessoas podem ser implicadas em terem financiado uma fuga, serem cúmplices, e tem outras consequências. Agora, se você calcular aí 260 mil que seja, 258 mil reais que seja, isso dá uns 50 e poucos mil euros, sabe? Quanto tempo você vive na Itália com 50 e poucos mil euros? Me diz. Sim, só para alugar um lugar, a não ser que ela arrume um lugar para morar de graça, entendeu? Ou vá para um hostel, vá para um... Não é assim. Não, vai para um hostel, vai virar motorista de aplicativo, vai fazer o quê? Porque acaba rapidinho. Só até um falafel na rua hoje é 10 euros. Então a brincadeira não é para qualquer um, não. Eu queria aproveitar aqui, que a gente está falando aqui de uma mudança de assunto, eu queria mudar de Zambelli para o presidente Lula sair um pouco dos Estados Unidos, da Itália, para falar da França. Hein? Vamos dar uma respirada, né, Lu? Vamos dar uma respirada também. Sai da Itália e vai para a França, né, Gabi? Você chega na França com a Torre Eiffel iluminada de verde e amarela, é outra parada. Olha só, a relação ali do presidente Lula com o Emmanuel Macron, toda vez que eu penso neles dois ali dialogando, eu lembro daquele book que eles fizeram, que é maravilhoso, né? Mas ele estava ali justamente para convencer o Emmanuel Macron para abrir o coração, ele usou esses termos, né? Ele pediu que o Macron abra o coração para uma aliança comercial, isso foi na frente da imprensa internacional e do próprio presidente da França também.
mas ele quer concluir aquele acordo Mercosul-União Europeia ainda nesse ano. Então vamos assistir a fala do presidente Lula e a gente volta a conversar. Vamos lá. Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. É uma bela cantada Lula... diplomática, né? Cantada pública, porque a particular já tinha acontecido, né? E ela foi mais longe. O Lula continuou numa conversa com ele, porque ao Macron, a imprensa francesa fez a pergunta que, claro, estava ali, né, a bola na marca do pênalti. Como ficam os agricultores franceses se esse acordo for assinado? Esse é o grande problema para a França. E aí o Macron respondeu que não vai ser tão ruim assim, ou que vai ser possível, tem que negociar, tem que ver, né? E aí o Lula fez toda uma negociação em público. Aí você vê o grau da relação, da intimidade da relação dos dois, que permite ao Lula essa malandragem de colocar em público os argumentos dele para defender esse acordo, que eu nem sei se é bom, tá? Não estou defendendo o acordo não, porque eu conheço muitos economistas que dizem que esse acordo é um desastre, mas o Macron falou, olha, os agricultores franceses têm que obedecer certas regras de proteção do meio ambiente, não pode usar agrotóxico e tal, então a gente tem que fazer algo semelhante no Brasil para poder competir de igual para igual, blá, blá, blá. E aí o Lula entrou, falou isso que vocês acabaram de ouvir e ainda começou a dizer para ele, olha, eu aposto com você, se a gente botar os agricultores brasileiros sentados na mesa com os agricultores franceses, a gente vai achar um caminho, vai ter uma solução. Eu me comprometo, eu venho com eles aqui, ou então eu trago eles para o Brasil para conversar com a nossa turma. Foi nesse clima a conversa, entendeu? Então, dizendo sempre que no diálogo haverá uma saída. Ele está determinado a fechar esse acordo em 6 meses. Vamos ver o que acontece. É o que marcaria a gestão dele no comando do Mercosul, né? É. Politicamente é muito relevante. Eu acho importantíssimo também. E mais alguma coisa assim, não está marcando a gestão, nesse caso, marcando a gestão de Lula nesse âmbito internacional, sim, né, diplomático. Sim. Tem Bem um outro falado. aspecto que eu queria trazer aqui mais uma vez, tenho falado sobre isso todos os dias, porque o presidente Lula está, sim, batendo muito nessa tecla e acho importantíssimo. Ele foi questionado, nesse caso, a respeito da faixa de Gaza, e aí ele cobrou mudanças no Conselho de Segurança da ONU, né, que tem a ver com isso. Ele disse que esse modelo atual não impede o genocídio do povo palestino, de fato não, por um regime da extrema-direita como esse que a gente tem do Benjamin Netanyahu. A gente tem também o trecho dessa fala, mais uma vez, mais uma crítica importante do presidente Lula nesse aspecto. Vamos lá. Até um cara muito chato, que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, Por que a Índia está fora? Então eu acho que é o seguinte, é preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças.
Que me chamou a atenção, Elô, que ele chamou de genocídio premeditado. A fala do presidente Lula. E ele falou a palavra genocídio 3 vezes. 3 vezes. Ao lado do Macron, que nunca teve, desculpa, Macron, a coragem de dizer que o que acontece ali é um genocídio. O máximo que o Macron conseguiu fazer nas últimas semanas, nos últimos dias, é sinalizar que vai reconhecer o Estado da Palestina. Nossa, que avanço. Agora, achei muito importante o presidente Lula fazer essa declaração ao lado do Macron e ainda dizer: as grandes potências têm que dar um basta nisso. Não é possível a gente ficar vendo o genocídio na nossa cara e não fazer nada. Aí ainda disse, ontem mesmo morreram mais de 90 e não tinha nenhum líder do Hamas entre os mortos. Outro dia mataram 2 pessoas na frente da Embaixada de Israel nos Estados Unidos e todo mundo se comoveu com razão. Só que no mesmo dia, 2 crianças foram assassinadas carregando saco de farinha na faixa de Gaza. Então o presidente Lula colocou a realidade do jeito que ela é, diante do amigo e colega Macron, para que ninguém fuja dessa realidade. Eu acho que isso é fundamental. Ele realmente se emocionou, pediu desculpas por ter se emocionado. Agora, hoje foi um dia de grandes emoções para o presidente Lula, porque depois ele teve um encontro com a comunidade brasileira, que foi capitaneado pela prefeita de Paris. E o que ela falou do Lula, assim, realmente fez a trajetória do Lula. E no final ela disse: o senhor é uma lenda viva e muito viva. Ainda disse assim, né? E estava lá presente a viúva do Sebastião Salgado, uma das filhas do casal Paiva. Então foi um dia assim, realmente de muitas emoções, que ia terminar com um jantar com o Macron, que a gente ainda não tem informação sobre esse jantar, mas eu acho que a fala dele sobre a Palestina, para mim, foi muito mais importante ainda do que sobre a fala do Mercosul, porque é um interesse comercial que eventualmente vai se chegar aí a algum tipo de acordo. Mas a questão da Palestina é urgente, é para anteontem, e cada dia que passa são mais de 90, 80, 70, 100 e poucas pessoas morreram, maioria, como sempre diz o presidente Lula, mulheres e crianças. É isso, Elô, e é o que disse o presidente Lula, né? O mundo está se calando diante do genocídio. Acho importante que, conforme isso está acontecendo, ele está todos os dias batendo nessa tecla. Acho corajoso e importante. Obrigada, Elô. Até a próxima, querida. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite, querida. Rodrigo Viana está chegando aqui para conversar com a gente. Agora a gente vai voltar a olhar para os Estados Unidos mais uma vez. Que coisa. Mas olha, Rodrigo, porque nesse caso a gente está torcendo pela briga, né? Torcendo pela briga, mas assim, eu trouxe a notícia aqui um pouquinho mais cedo no ICL Urgente. Você vai trazer todos os detalhes, eu imagino, né, Gabi? Sim. É uma briga Elon Musk e Donald Trump. E aí eu fui revisitar o caso citado pelo Elon Musk. O caso Epstein, de abuso sexual em série. É um caso escabroso demais, né? Eu fui rever os detalhes desse caso, né? É muito pesado. É muito pesado. Então, o que o Musk está atribuindo ao Donald Trump, algo pesadíssimo, não tem a ver com política, estrito senso, não tem a ver com os negócios, tem a ver com, enfim, a figura pessoal do Donald Trump. Se ele comprovar ou se isso avançar nessa linha, olha, é um torpedo mortal para o Trump, hein, Gabi? Eu vou trazer aqui Vamos explicar, né? Do Elon Musk, Isso. Que ele relaciona justamente o caso do Donald Trump com o do Jeffrey Epstein. Mas, primeiro, ele começou chamando o Trump de ingrato. Sim. Para começar. Então, nas redes dele, o X, o Elon Musk disse o seguinte: sem mim, o Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos estariam em 51-49 no Senado. Tanta ingratidão. Então, tem razão, tá certo. Sem as Big Techs, perderia a eleição mesmo. Óbvio. Foi importantíssimo. Ele teve na linha de frente. O Elon Musk comanda fake news, toda essa indústria pró-republicanos, assim, de uma maneira como ninguém tinha feito antes, como nem o Facebook havia feito. Ninguém havia feito como ele fez.
E o Trump sabe a importância disso, tanto que todos eles estavam na linha de frente ali da posse, não só o Elon Musk, como os demais também, os CEOs de Big Tech. Aí depois, agora há pouco até, o Musk, ele publicou um outro tweet que aí sim, ele tá ligando o Trump ao Jeffrey Epstein, acusado de comandar um esquema de tráfico sexual, gente, nos Estados Unidos. Essa história é muito grave. É um escândalo, ele está atribuindo ao Trump participação num escândalo sexual, é isso? Que inclui, inclusive, Crianças, menores. Menores de idade. É isso. Então não é qualquer coisa. Mas desculpa, Gabi, você ia ler a mensagem. Tem né? mais essa também. Olha só o que ele fala, o Elon Musk. Hora de soltar a bomba realmente grande. Ele tem razão, né? Sim. O Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pelo qual eles não foram tornados públicos. Tem um bom dia, DJT. Aí ele está falando Donald John Trump, né? Ele fez a abreviação aqui do nome do presidente dos Estados Unidos. Aí ele veio com um outro tweet embaixo, meio que respondendo esse, que ele está atribuindo aos casos, né, do Jeffrey, e disse: marque essa publicação para o futuro, porque a verdade vai vir à tona. Olha só, é uma ameaça. Marque esta publicação para o futuro, porque a verdade vai vir à tona. Será que ele está guardando? Sinal de quem tem um dossiê, quem tem a história ali, né? Então, para quem pegou a história pela metade, acho que é até bom botar a figura do Epstein aí. Você fala Epstein, é Epstein ou Epstein? Eu chequei em 4 agências diferentes, junto com o Chico Sá, porque a gente estava com essa... A gente pegou várias, a maioria pronuncia Epstein, né? Quer dizer, Espanha, Portugal, Al Jazeera, CNN. mas os norte-americanos chamam Epstein. Epstein, tá. Bom, enfim, o Epstein, então, para quem pegou... Olha ele aí na tela. Então, ele é um sujeito com uma carreira até inusitada, ele dava aula... Ele é do Brooklyn, né, um bairro ali de Nova York. Ele dava aula, era professor, e foi se envolvendo na área financeira, foi tendo parceria e amizades com empresários poderosíssimos e, ao mesmo tempo, teria constituído uma rede de tráfico de mulheres jovens e menores de idade, em alguns casos, como disse o Chico Sá. Ele tinha até uma ilha, nas Ilhas Virgens, para onde ele levava as mulheres que seriam exploradas e também gente muito poderosa que ia em aviões particulares para não chamar a atenção, né? Então, era uma rede muito sofisticada. O Epstein foi preso e teria se suicidado na cadeia antes de ser julgado, né? E agora, o que o Musk está fazendo é dizer, entre esses poderosos que frequentavam as festas e esse esquema do Epstein, estava Donald Trump. É isso que o Musk está dizendo, é muito grave. Ele tem registros, isso tem... até agora não mostrou, mas ele falou, marque esta publicação, porque a verdade virá à tona. Então, aí é interessante que o Trump responde na rede social. Ele respondeu também? Né? Porque aí ele faz uma ameaça de volta também para o Elon Musk, lógico, né? Cara do Donald Trump, isso, né? Briga da máfia. Ele ameaçou encerrar os subsídios contratos governamentais ali com a Tesla e a SpaceX, que são as empresas do Elon Musk. Então ele falou o seguinte, olha só, a maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais do Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso. Eu acho engraçado. Caramba, ficou sério. Sempre vai lá atrás e diz... Sempre sobra pro Biden. Sempre. Mas ficou muito sério, né? Ficou. Porque as empresas do Elon Musk levaram bilhões de dólares de subsídios para os foguetes, para aquelas brincadeiras todas dele. Isso já vinha com os democratas, é o que está dizendo o Trump. Já vinha de antes. Então, é uma guerra, um acusa o outro de participar em escândalo sexual, e aí o presidente disse, então eu encerro subsídios. Olha, imagina o efeito disso lá na opinião pública nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai... O Trump já estava vendo a sua popularidade reduzida, isso aqui vai minar mais ainda, hein? Essa guerra continuando pelos próximos dias, Gabi. E os dois têm dossiê um contra o outro. Porque também nos últimos dias a gente dizia, circularam dossiês, informações de que havia dossiês indicando o uso de drogas pesadas por parte do Musk. Sim. Então o Trump deve ter coisas pessoais, por isso que o Musk foi pro lado pessoal. Ele sabe que foi a turma do Trump que vazou essa história de que o Musk é usuário de droga. Então agora, querem falar de droga? Eu vou falar de tráfico de uso de menores de idade, de orgias sexuais, etc., contra o Trump. Olha que
Tudo buona gente, né? Tudo buona gente. Só que aí tem um custo disso, para além dessa ameaça do Donald Trump, né? Que é a fortuna do Musk despencando também. Já, né? Desde o início aí dos tweets contra o Donald Trump, são 158 bilhões de dólares que a fortuna do Elon Musk... Está deixando de ser troco, né? Está deixando de ser troco e está começando a ficar importante. Agora, é maluco como é uma característica de decadência de qualquer império entrar nesse Sodoma e Gomorra, né? Verdade. A sacanagem, né? Calígula, Roma Antiga. Total. É a hora da sacanagem. É a hora que Roma Antiga começa a cair, a desabar para o mundo. Porque vem da República com as instituições, vai para o Império, os primeiros imperadores ainda têm lá as suas qualidades. Depois é uma decadência só. E aí... Depois cavalo vira senador e por aí vai. É isso. Até brasileiro de extrema-direita virou deputado lá, esse que agora foi caçado lá, como é que era o amigo do Bolsonaro? Tinha um brasileiro lá deputado que também defendia a família, mas, enfim... Todos eles defendem. Todos eles defendem a família, só que não, né? Defendem a família deles. E participam de todas essas barbaridades aí. Então, é um sintoma da decadência realmente. E isso pode ter efeito, Chico, pensando que o Trump é o grande comandante da extrema-direita no mundo... Imagina se a popularidade dele, se a própria moral dele desaba, o efeito que isso pode ter dominó no mundo. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para vocês e para a audiência. Vocês acham que a família Bolsonaro vai ficar com o Trump ou com o X, Elon Musk? Boa pergunta, Chico. Precisam dos dois, né? As relações mais próximas são com o próprio Trump, né? Não sei se com o próprio Trump, né? O filho do Trump, o Eduardo, se diz próximo do filho, o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que é mais falácia do que um canal direto mesmo com o Donald Trump, né? Eles colocam muito mais, acho que do que eles realmente são. Eles vendem uma intimidade maior, né? Eles ficaram do lado de dentro, né? A família Bolsonaro ficou do lado de fora. Mas é uma ótima pergunta essa do Chico, porque os dois são extrema-direita, rachando em dois. A família Bolsonaro fica com qual dos dois? Eles vão ficar com nenhum dos dois. Precisa do Elon Musk para 2026, né? Pro curto prazo, né? E não é só Bolsonaro, não. É o Tarcísio que vestiu o boné, é o Zema que vestiu o boné. Essa turma toda tem que se pronunciar sobre isso. Eu estou esperando se nos próximos dias vaza documento do caso Epstein. A Gisele diz aqui, filho feio não tem pai. Gente, ninguém quer assumir. Não, isso vai escalar, porque já começa no nível Roma Antiga, né? Roma. Calígula para baixo. Começa muito pesado. Bom, vamos falar de coisa boa também, gente. Nesse domingo a gente vai ter sessão de cinema aqui no E-Série, né? Um documentário para falar de ferida política do Brasil depois de 2018. Então a gente vai assistir A Partida, que é do Caco Ciocler, uma mistura de realidade ali com ficção, vai discutir democracia brasileira, sonho coletivo também, utopia, caminho político, tudo isso a gente vai discutir. Depois da sessão de cinema, o Demore vai conversar com o Caco Ciocler, vale muito a pena acompanhar. A gente tem o trailer, aliás, né? Melhor do que eu ficar explicando aqui, a gente assiste o trailer para ver do que se Vamos lá. Vamos lá, bora. No puedes arreglar el mundo, pero podés remendar alguna barbaridad que hay. Vuéltala, si no cambia esta, no cambia nada. Vou resumir. A Josete estava numa roda ali, soltou do fundo da aula, falou assim, quer saber, eu vou me candidatar à presidência da República. Você faz uma leitura, né, do que é um empresário, do que é um cara rico. Eu não queria gritar com você. Eu só queria que você estudasse um pouco para perceber qual é o seu lugar. É um grupo brasileiro. Que lindo. Para encontrar com o Mujica. Ok, vamos ver o que acontece então. Vasco! Acho que a gente é capaz. Você se propõe a ser presidente? Sim. Qual é o seu partido? Partidar. Eu vou ser o ministro da Cultura. Jamais. Bom demais, então. É um aperitivo gostoso, instigante, assim, né? A gente fica com vontade até de saber mais da história, né?
Então, parece ser um grupo de brasileiros que vai em busca de uma das respostas para a política no Uruguai, né? Igual as suas viagens de férias, aí. Você sempre verdade, vai rumo ao Uruguai, né? Eu fui, é verdade. Eu fui esse ano 2 vezes para o Uruguai, né? Uma de férias e a outra para acompanhar justamente o velório do... A partida, né, do Pepe A partida do Pepe Mujica, exatamente. Nesse caso também. E eles vão para lá justamente para encontrar com o Pepe também. Então, dá para acompanhar de graça, icl.com.br/cinema. É de graça, mas tem que ter o ingresso. Então, você entra aí no link para poder acompanhar com a gente, que é domingo, dia 8, né? Domingo aí, você pode anotar na sua agenda, dia 8, 8 horas da noite também. Vamos seguir aqui, voltar a falar do caso da Carla Zambelli, porque tem várias dúvidas aí que ainda estão pairando, o assunto ele vai se atualizando, a gente tem dúvidas novas que vão chegando, então a gente vai conversar com o jurista Lênio Streck a respeito disso, para ajudar a gente a entender toda essa conjuntura. Lênio, bom te receber aqui, boa noite para você. Boa noite. Bom, devo sair da geladeira, eu acho. Voltei. Que bom, Lênio. Bom demais você estar aqui com a gente. E o melhor, voltou pro N2. CL2, que seu lugar tem que ser aqui, viu, Lênio? Bom, não sei. Eu só sei que há meio ano que o ICL me abandonou, portanto... Que é isso? Não, de jeito nenhum. A gente não, hein? Não. A gente não. Toda hora citamos aqui o seu nome. Precisamos de você, Lênio. É isso. Aliás, precisamos mesmo, Lênio. Eu queria já pedir ajuda nesse caso da Carla Zambelli, porque agora a gente teve a atualização do nome dela entrando ali na lista vermelha da Interpol. Então, o que isso significa? Como é que isso pode interferir nesse destino dela? Já tem jornalista, Natuzaneri, disse que ela já está na Itália e tudo, né? Já chegou. Teria entrado com passaporte italiano. Até antes do nome entrar na lista. Mas, enfim, a gente quer te ouvir sobre essa atualização, essa nova fase. Bom, primeiro eu quero atualizar aí que a lista da Interpol é verde e amarela. Não é vermelha. Não é vermelha. Entendeu? Sim. Porque ela não aceitaria entrar numa lista vermelha da Interpol, apenas se fosse verde e amarelo. Parece que então fizeram a lista verde e amarela. Mas se ela já está na Itália, isto agora se faz dentro daquelas questões que de algum modo dependem muito da Itália, né, digamos assim. Porque nós temos um tratado de extradição e temos nas nossas constituições uma coisa muito similar. Nós não extraditamos nacionais, protegemos nossos nacionais. Todavia, até para não gerar blindagem, lá há 30 anos se fez um tratado para que se conseguisse extraditar aqueles que não eram perseguidos políticos, por exemplo, né? Então, por isso, o Brasil chegou a extraditar digamos assim, aquilo que estava na fronteira, né? Da extradição do político, porque o Battisti cometeu um ato e foi condenado como crime político, mas o Brasil assim não entendeu. Sim. O Brasil devolveu, né? O Brasil, primeiro, ele fez... o Brasil não entregou ele, sim, né? Porque lembram disso? Sim. Foi o Lula. E depois ele foi para a Bolívia e de lá ele acabou indo. Então, mas é um caso político, né, o Battisti. O Brasil tinha justificativas para isso. A Carla Zambelli foi condenada aqui porque invadiu com hacker um sistema, é um crime grave e portanto, eu penso que a Itália não vai invocar algo que não existe. Porque em nenhum aspecto, a não ser por narrativa, a Zambelli pode alegar que ela é uma perseguida política, porque o Brasil
tem todos os elementos objetivos, que ela teve um julgamento, teve devido processo legal, porque isso tudo sempre se examina. O Brasil é uma democracia. Se a Itália se negar a entregar a Zambelli ou não fazê-la cumprir a pena lá, a Itália estará dizendo, isso é um problema de relações internacionais, que o Brasil não é uma democracia e que o judiciário brasileiro não fez o devido processo legal. Veja que nenhuma declaração italiana é isenta de consequências. Isso para mim está muito claro. Agora, você acha, Lênio, então de um lado nós temos aqui o que a Itália pode fazer em relação a esse caso da Carla Zambelli. Temos que aguardar um pouco para ver qual vai ser o posicionamento do Estado, do governo italiano e do Estado, de uma maneira geral, porque envolve também o Poder Judiciário. Agora, de outro lado, pensando aqui nas consequências pro Jair Bolsonaro, quando você vê que uma condenada escapa desse jeito, acende um alerta? Você acha que ainda mais, no momento em que o Bolsonaro está sendo questionado por ter um filho atuando de fora para dentro contra o Supremo, e também questionado porque teria ligado para uma testemunha, o Hamilton Mourão, um pouco antes do depoimento. Pode ser que agora, finalmente, o Supremo adote algum tipo de procedimento, uma tornozeleira ou até uma prisão preventiva, ou você acredita que não? Continua valendo aquela tese de que vão esperar até o fim e é só na condenação mesmo que ele pode ir para a cadeia, se é que não vai fugir antes, o problema é esse, né? Pois é, o caso Bolsonaro sempre fica, digamos, na fronteira. Exatamente por ele ser ex-presidente e ter todo esse prestígio, essa coisa aí que não se sabe bem o que é um espectro, talvez, não sei como se chama isso, né? Eu penso que será muito difícil, digamos assim, que o Bolsonaro teria que teria que fazer muitas pataquadas ainda, para que o Supremo lançasse mão deste remédio amargo que é a prisão preventiva. Digamos, nas condições de temperatura e pressão normais, eu não acredito que o Supremo gaste uma pólvora, ou o Procurador-Geral da República, ao ponto de gerar uma tensão, digamos, que nesse momento é dispensável, porque sempre tem que pensar o que, digamos, o que ganha, né, o próprio Supremo, que sempre está sob pressão, a opinião pública, etc. Se o Bolsonaro, por exemplo, fizesse uma prova contra si mesmo, ou que se descobrisse, por exemplo, uma nova embaixada da Hungria, por exemplo, a embaixada da Hungria agora, ela teria uma outra repercussão, porque ele é réu, ele tem um filho no exterior, etc. Algo similar a isso, ou se conseguisse detectar, por exemplo, que, veja, por que está preso o Braga Neto? Por questões de injunções no processo. Se o Bolsonaro, por exemplo, se comprovasse que essa obstrução que o filho dele está fazendo tem a colaboração do Bolsonaro, digamos, muito mais explícita ou clara que aqueles 2 milhões, que é uma questão que vai ter que ser apurada. 2 milhões é muito dinheiro, quer dizer, eu mandei 2 milhões para o meu filho. Como é que você manda 2 milhões? Eu não posso, se eu tivesse 2 milhões, eu não poderia doar para você, Chico. Sim. Como que eu mandaria para você, ou para minha filha, ou para os meus netos? Como é que eu faria? Alguém se perguntou isso? Como é que a gente faz, para mandar 2 milhões para o exterior? Terceiro, você lança isso como... Passou, isso é dinheiro vivo? Isto passou pelo Banco Central? Gente, esse é um dos deles. É muito dinheiro, porque tudo isso passa. Eu fiz uma comprinha pequena dessas coisas de resort nos Estados Unidos para minha filha. Você não sabe a missa
que eu compareci, os ajoelhamentos que eu tive que fazer e as explicações, porque era uma coisa de 50 mil reais. Agora eu fico pensando, se eu tivesse, digamos, minha filha estivesse nos Estados Unidos e eu não sei mesmo como que eu mandaria 2 milhões para ela. Sim. Alguém pode até nos ajudar nisso, é uma boa pauta, né? Importantíssimo. Como você manda 2 milhões, como que isso é dinheiro? Se é dinheiro vivo, tem um problema. Se é em dólares, da onde vieram os dólares, porque você precisa dizer como você comprou esses dólares. Olha, é uma questão interessante que está sendo levantada aqui e que ainda está passando muito rasante por sobre a grande mídia e os veículos de comunicação, hein? Estamos levantando uma lebre aqui. Um belo alerta, sim. Alerta, Gabi. Que envolve Banco Central, envolve por exemplo, se eu mando para o Chico 50 mil reais ou mais de 10 mil, o banco informa. Agora, se eu mando isso para um banco no exterior, como que fica? Temos uma questão. Temos. Não, só para lembrar esses 2 milhões... O Bolsonaro disse que deu 2 milhões. Sim, ele disse hoje, né? Confessou hoje. Nesse depoimento da Polícia Federal, do qual ele saiu agora há pouco, faz 2 horas, 1 hora e pouco, e deu uma declaração para os jornalistas na saída. Bom, isso depois ia ficar público, porque estava lá registrado, mas ele falou na entrevista. Eu disse sim, que eu mandei 2 milhões lá para o Eduardo, que está muito caro para morar nos Estados Unidos. 2 milhões resolvem, né? Para um mesinho assim, tá? Coisa pouca. Será que ele mandou em joias ou mandou em relógio? Pix que não foi, né? Aquele relógio que o cara lá que tentou buscar de novo, tem uns relógios aí bacana que ele que é recomprado, né, pelo advogado em Nova York. Exatamente. O acesso. Olha, é importante. É nisso que estão os 5 pés do gato, né? Aí que tem os 5 pés do gato. Aí tem coisa, né? Aí é que tem que ver, tem que ir atrás disso. Follow the money. Follow the money. A resposta é essa. Velho ensinamento. O Lênio já volta assim, conversando com a gente, colocando todas as pulgas atrás da orelha em relação a essa manchete que foi levantada, mas o questionamento é ultra importante. Um prazer te receber aqui, Lênio. Um abraço grande, a gente se vê em breve. Obrigado. Boa noite, querido. Valeu pessoal. Querido. Valeu. Essa manchete a gente não chegou a comentar ela, mas super importante o Lênio ter falado sobre isso aqui, né? Que foi o Bolsonaro conversando com a Polícia Federal e dizendo que enviou, então, 2 milhões de reais para o Eduardo lá nos Estados uma Unidos. Bela questão temos dizendo pela que está frente. financiando o filho fora do país, né? Ou seja, é ele que está financiando o filho que já disse que quer impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, consequentemente, ao STF. Já que a gente trouxe isso, é importantíssimo, no ICL Urgente nós trouxemos a informação, na hora que o Bolsonaro estava saindo e deu a entrevista, só para completar, o Bolsonaro, nesta entrevista ali na porta da PF em Brasília, depois de prestar depoimento, disse que é perseguido pelo judiciário. Disse que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, criticando a justiça, o PT também fez quando o Lula foi preso, viajando o mundo para criticar o Sérgio Moro. O Bolsonaro disse ainda que o Eduardo faz um trabalho pela democracia. Afirmou que não tem nada a ver com a Carla Zambelli, não me perguntaram disso, só acompanhei pela imprensa, afirmou para os jornalistas. E disse que enviou 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro porque a vida nos Estados Unidos é mais cara. Foi a frase do Bolsonaro. Portanto, esse é o resumo do que ele disse na saída hoje da Polícia Federal. Eu acho que o Bolsonaro está se enrolando e está caminhando, não sei se para uma prisão preventiva, mas uma tornozeleira eu acho que era importante, hein? Olha, dentro da eterna capacidade que eles têm de produzir provas contra eles mesmos. Essa emissão desse dinheiro aí é realmente algo muito questionável. Por que ele falou isso assim com tanta... né? Porque podia ter... A não ser que a Polícia Federal já soubesse, e aí falou que o senhor mandou, tem aqui registro, porque ele soltou essa. Assim. Da origem ele se apoia muito no 17 milhões do Pix, mas esse envio como seria? Pois é. Como vai justificar isso? Né? É verdade, é a questão que o Lênio trouxe aí, importantíssimo. Importantíssimo que a gente trouxe aqui também, só para aproveitar o ensejo, ele também aproveitou essa saída dele da Polícia Federal para soltar a mão da Carla Zambelli. Já estava, né? Já tinha soltado.
Mas dessa vez, ele mais uma vez falou, opa, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com Carla Zambelli. No bolsonarismo, ninguém segura a mão de ninguém. Era a mulher que estava ali todo dia do lado do Jair Bolsonaro, era pronunciamento, ela fazia tudo quanto era serviço para o Bolsonaro. Enquanto isso, é importante esse depoimento dele em relação a Carla Zambelli, porque retira retira a força dela junto a governos de extrema-direita lá fora. Não é, porque você quebra o laço. Não, o Bolsonaro não te avaliza. Então quer dizer que o governo da Meloni provavelmente não vai proteger a Carla Zambelli, pelo menos não a partir de um pedido do Bolsonaro. O que a Carla Zambelli vai poder tentar agora é jogar tecnicamente, juridicamente, pelo fato de ter a nacionalidade italiana, né? Mas como já muita gente explicou, ela pode cumprir pena lá ou pode ser extraditada mesmo para o Brasil. Vamos aguardar. Vamos chamar a Carol Brígido para a nossa conversa aqui, Carolina Brígido chegando, e eu, obviamente, já vou falar sobre essa visita do Jair Bolsonaro ali à sede da Polícia Federal. Carol, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos. Boa noite a todos. Sim, tá movimentada a vida de Bolsonaro, né? Teve 2 depoimentos hoje, é bom a gente ressaltar, porque ele falou hoje à Polícia Federal sobre aquele inquérito que foi aberto contra o filho 03, o Eduardo Bolsonaro, e também sobre o inquérito da Carla Zambelli. E na segunda-feira ele vai prestar novo depoimento, dessa vez ao Supremo Tribunal Federal, já para instruir a ação penal que foi aberta contra ele por tentativa de golpe de Estado. Então, nesse depoimento hoje, esses 2 depoimentos foram prestados à Polícia Federal. Então, na verdade, é uma instrução para 2 inquéritos, que é uma fase anterior à ação penal de investigações judiciais. Então, os inquéritos estão abertos no STF, está sendo agora a instrução está sendo conduzida pela Polícia Federal. Após essa instrução, a Polícia Federal vai elaborar relatórios e aí sim encaminha para o Supremo Tribunal Federal e aguarda o que a PGR vai fazer. Se a Procuradoria-Geral da República vai propor uma denúncia contra Bolsonaro nesses 2 casos para ser, se for o caso, né, abertas novas ações penais contra Jair Bolsonaro. Então, a minha aposta é que, na verdade, assim, pode não ensejar prisão contra ele, essas declarações que ele prestou hoje na PF, mas pode dar uma dor de cabeça para ele lá no Supremo Tribunal Federal, porque pode ser ali a origem, a gênese de mais 2 ações penais contra Bolsonaro no STF, porque essa questão dos 2 milhões, se não ficar muito bem esclarecida, ele pode ser incluído dentro dessa investigação de Eduardo Bolsonaro, porque se ele está cometendo ilícitos nos Estados Unidos, então se a Polícia Federal chegar a essa conclusão, logo Jair Bolsonaro é o financiador desses ilícitos, né? Porque 2 milhões de reais seriam justamente para encobrir essas despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Lembrando que para a PGR, a conduta de Eduardo Bolsonaro é criminosa, existe suspeita de crime sim, porque ele estaria incitando os Estados Unidos a cercear a liberdade de ministros do Supremo Tribunal Federal, impor sanções contra Alexandre de Moraes e tem feito vários ataques ao STF, isso lá do território estrangeiro, depois que ele saiu do país. Pô, é bom que a Carol já fez a distinção aqui, que o Bolsonaro ele foi prestar depoimento em 2 inquéritos diferentes, né? Um é o do Eduardo Bolsonaro, é aquele que ele está sendo investigado depois que ele deixou o Brasil para ir para os Estados Unidos, diz que está defendendo a democracia e tal, só que a abertura desse inquérito ali pelo ministro Alexandre de Moraes, aliás, atendendo a um pedido da PGR, tem razão de ser, obviamente, né, porque o Gonê pediu investigação de crimes, né, de coação no curso do processo, obstrução na investigação, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito também. Então, no caso do Eduardo Bolsonaro, como a Carol já está conversando aqui com a gente, acho que é ainda mais claro, porque o Eduardo Bolsonaro não esconde de ninguém, fala abertamente sobre sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, são falas graves. É o objetivo da viagem, da permanência lá. Ou seja, obstrução da justiça. E se o Jair Bolsonaro está mandando dinheiro e disse abertamente, eu estou financiando
a estadia do Eduardo... Para mim, a conexão está dada. Né? Para mim, a conexão está dada. Agora, quem sou eu, né? Isso aí, como a Carol explicou, é fase de inquérito ainda, né? É fase de inquérito. Mas pode virar uma ação penal. Né? Agora, eu não sei se isso também, se esse inquérito ali pode ensejar uma prisão preventiva no inquérito principal, em que ele já é réu também, né, Carol? É uma pergunta que eu deixo aí para você. O Lênio acabou de dizer que acha que é muito difícil, ele teria que fazer muitas pataquadas somadas, mas essa já é uma, né? Manda o filho para o exterior, manda o dinheiro para o filho ataca o Supremo, isso não é obstrução de justiça? Pode ser lido como obstrução, sim. É bom também a gente se lembrar que no depoimento da segunda-feira, Bolsonaro vai como réu e vai ser perante o STF lá com Alexandre de Moraes. Nesses depoimentos de hoje, ele está como testemunha. Ele foi arrolado como testemunha, então ele ainda está prestando esclarecimentos. Mas, claro, em qualquer fase de instrução penal, se for detectado que o investigado está tentando atrapalhar o andamento das investigações, ele pode sim, isso pode ensejar um mandado de prisão preventiva. Mas nesse caso do Bolsonaro, nesses depoimentos de hoje da Polícia Federal, ele não consta como investigado, pelo menos não até agora. Pode ser que depois desse depoimento a situação fique mais complicada para ele, né? Que é o que eu acredito que vai acontecer. Sem dúvida. Eu acho que esse caso, quem sou eu também, né? Mas assim, é muito mais claro do que o caso até da Carla Zambelli, porque o Bolsonaro já soltou a mão da Zambelli um pouco antes. Ali desde as eleições, ele diz que perdeu as eleições, acusa a Carla Zambelli de ser a principal causadora, né, da derrota das eleições da presidência do Jair Bolsonaro. Então, lá atrás, apesar de que, como a gente já falou, ela era uma das maiores entusiastas do governo Jair Bolsonaro, né, Rodrigo? Em rede social, presencialmente, como também difusora de um monte de pauta anti-aborto, porte de armas, flexibilização de tudo isso, enfim. Tem uma lista muito longa aí que liga a Carla Zambelli ao bolsonarismo também. Mas esse é o caso, né? Claro que a gente vem conversando sempre aqui sobre esse caso que ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir aí os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, e não a esse que eu citei, de ela ter andado ali com arma em punho, correndo atrás de um jornalista em véspera de eleição. Esse é outro caso que ainda está em julgamento até no STF também. Exato. Então, assim, a situação dela fica complicada. O Lênio explicou ali pra gente, né, que ela foi inserida numa lista da Interpol, fica mais difícil de prender ela. Agora, essa situação da Zambelli, o que eu estava conversando hoje com algumas fontes no Supremo Tribunal Federal, é que isso pode acelerar também algum tipo de medida que o Supremo adote em outras ações penais. Por exemplo, hoje, esse passaporte dela não estava apreendido porque ela tinha sido condenada, mas ainda tinha direito a recorrer em liberdade. Então, pode ser que a partir desse caso, dessa fuga, o Supremo antecipe esse recolhimento do passaporte de réus, de pessoas condenadas, para evitar que esse tipo de situação aconteça no futuro. Então, esse caso foi bastante didático para ministros do STF, para repensar. Eles hoje conversam ali nos bastidores sobre como que eles vão fazer nos próximos casos. Assim, não tem nada definido, mas virou sim um tema, não só aqui no ICL, não só na imprensa, não só na sociedade, mas também dentro do STF, como fazer para evitar que casos como o da Zambelli aconteçam no futuro, especialmente em relação aos réus que respondem por esses crimes de tentativa de golpe de Estado. Super interessante e super importante, que foi retomada no Supremo Tribunal Federal nessa semana, que é a questão das plataformas das redes digitais, né? Então, tem a ver com o Marco Civil da Internet, mais especificamente com o artigo 19, mas a gente teve agora o parecer do ministro André Mendonça, então retomando o julgamento que está discutindo a constitucionalidade desse artigo aí do Marco Civil da Internet, né, de dispositivos que tem a ver com a responsabilização das Big Techs de remover conteúdo de ódio, ofensivo, conteúdos criminosos também, enfim, conteúdos que são publicados pelos usuários nessas plataformas. Então,
Ainda não concluiu o voto o ministro André Mendonça, mas ele indicou que ele deve ir no caminho contrário dos demais ministros e defender a autonomia das plataformas. Então, o ministro André Mendonça queria trazer aqui alguns argumentos que ele citou para a gente poder conversar. Carol, ele falou sobre liberdade de expressão, cristianismo e a censura. Até lembra os argumentos típicos aqui dos apoiadores do Bolsonaro, né? A gente separou até um trecho da fala do ministro André Mendonça, vou abrir aspas aqui para ele. Por si só, mentira é errado, mas não é crime. Eu vou pedir até aqui, temos na tela já. Por si só, mentira é errado, mas não é crime. Configura desvio ético ou moral, mas que, em regra, é desimportante para o direito. O cristão pode condenar alguém simplesmente porque mentiu. O magistrado não. Ser tolerante é aceitar o direito de alguém afirmar o que pensamos firmemente ser falso ou errado, ou inaceitável ou ofensivo. E, bom, faz a gente aqui levantar esse questionamento, claro, porque o ministro André Mendonça também foi indicado no passado pelo Jair Bolsonaro à cadeira, né? Que o Bolsonaro dizia que ele é terrivelmente evangélico, enfim, ele que é pastor presbiteriano também, né? Sim, mas ninguém é assim... Não, desculpa, fala, Carol, deixa... acho que a Carol ia falar sobre a fala dele, vamos lá. Sim, bom, de todo modo, assim, André Mendonça ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro, quando ele era presidente, por um alinhamento ideológico ali com o então presidente. Aí ele prova que 4 anos depois ele mantém esse alinhamento ideológico. Ele está defendendo que as plataformas tenham, sim, liberdade, continue do jeito como é hoje. Como que é hoje? Na verdade, as plataformas têm a obrigação de retirar conteúdo do ar quando o judiciário determina. Então, os outros ministros que já votaram antes do André Mendonça dizem o seguinte, que as próprias plataformas precisam se responsabilizar para identificar conteúdos mentirosos, mensagens de ódio e conteúdos criminosos, né, de um modo geral. André Mendonça acha que não, que as pessoas têm o direito de se manifestar nas redes sociais e que essa coisa de ser conteúdo ofensivo ou não, isso é bastante subjetivo, que uma coisa que é ofensiva para mim pode não ser ofensiva para outra pessoa. Então, as redes teriam que retirar isso do ar apenas se houver decisão judicial, e essa decisão judicial teria que ser muito bem fundamentada para dizer se aquele conteúdo mentiroso tem algum tipo de repercussão negativa quando proliferado numa rede social. Então, na verdade, ele defende que tudo fique como está hoje. Ele terminou agora há pouco de votar, ele levou 2 sessões, a de ontem e a de hoje, para terminar o voto. Antes dele já votaram os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso no sentido contrário, dizendo que essas redes sociais precisam se responsabilizar mais, né, por esse conteúdo postado por terceiros. E aí agora ainda faltam os outros votos do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso ele não especificou ao fim da sessão se esse julgamento vai continuar na semana que vem, mas o que a gente tem visto no Supremo Tribunal Federal é que esses julgamentos grandes, assim, de grande repercussão, de um tema bastante polêmico, eles não são definidos numa tacada só, não. Já houve, né, pedido de vista, pode ser que haja também outros pedidos de vista agora para frente, né? Eu imagino que agora o ministro Luiz Roberto Barroso não definiu ainda se vai ser na semana que vem, justamente para ouvir os ministros sobre isso. Se eles precisam de mais um tempo para ajustar seus votos diante do voto apresentado por André Mendonça, ou se é melhor já prosseguir na semana seguinte. Eu sei que essa história está enrolada, viu? Porque, assim, deu para o Supremo Tribunal Federal para decidir. Está sendo difícil também no STF. O Congresso não avançou com essa pauta por conta dos interesses das Big Techs. O governo também está segurando isso. Então, essa é uma questão que é muito importante para a sociedade para ser definida, mas não é uma decisão fácil de ser tomada por nenhum dos 3 poderes, pelo que a gente está vendo até agora. Eu ia só dizer que essa fala do André Mendonça, fazendo um paralelo com a crença em Deus, é óbvio que as pessoas têm direito de não acreditar em Deus e têm direito de questionar aqui e ali pontos das instituições, se funcionam, se não funcionam. Mas quando você passa, nós estamos falando de algo diferente.
de uma campanha orquestrada e montada não apenas para defender opiniões, mas para destruir o sistema eleitoral e para desacreditar o resultado da eleição, portanto, atacar as bases da democracia. Então o ministro me parece estar se fazendo um pouco de desentendido, né? É algo diferente. Era como dizer assim, eu tenho o direito de não acreditar em Deus, né? Então ninguém pode ser punido por isso. Agora, se o sujeito falar, não acredito em Deus, eu acho que essa igreja tem que ser queimada, eu acho que quem está dentro da igreja tem que ser queimado, eu acho que o pastor tem que ser pendurado e enforcado, eu vou criar um grupo para organizar o cerco e matar o pastor, o papa, o padre, seja lá quem for. Aí é crime. Aí você vai esperar isso se espalhar e não ter mais volta para daí você tomar uma atitude? Ou você vai, no tempo das redes sociais, exigir que as redes sociais não permitam que isso vire uma bola de neve e depois fique incontrolável. Não se trata de uma defesa assim, acadêmica, um senta numa mesa, o outro aqui do outro lado. Você acredita? Não, eu não acredito e tal. Se trata de uma campanha para destruir o sistema e você vai permitir, através das redes sociais, que isso aconteça, que é o que está acontecendo na prática. Então me parece que o ministro está se fazendo de desentendido para atender a base que o levou até o Supremo Tribunal Federal. Completamente. Perfeito, Rodrigo. O que eu acho importante também a gente ressaltar é que, nesse momento, o Jair Bolsonaro está respondendo a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Justamente um dos crimes dele foi disseminar informações falsas sobre as eleições, sobre as urnas eletrônicas, né? Então, assim, ele usou também as redes sociais, a internet, para propagar ideias falsas sobre as urnas eletrônicas, dizendo que elas são viciadas, que elas não refletem o voto do eleitor. Então, nesse caso, seria, além de uma mentira criminosa, porque leva as pessoas a acreditarem numa inverdade com o objetivo de melar as eleições, não tem outra palavra para isso. E aí, é importante esse voto do André Mendonça nesse momento para Jair Bolsonaro justamente por isso, porque é esse contexto de julgamento, de tentativa de golpe que permeia o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que André Mendonça ele faz parte da segunda turma e esse caso do golpe está sendo julgado na primeira turma, então ele não participa dessas votações. Mas a gente tem visto em vários tipos de atitude de André Mendonça, inclusive nesse voto, que ele presta um apoio à tese de Bolsonaro, inclusive nesse processo sobre o golpe. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Chico, acho que essa discussão aí ela tem que ser levantada mesmo, até porque a gente não tem... O Congresso Nacional está completamente em inação, né, nessa questão da regulação. A gente tem que lembrar que o Congresso estava na boca do gol para aprovar, para colocar em votação, pelo menos, aquele projeto coordenado lá pelo Orlando Silva. Isso. E na hora H, o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, esse projeto. ele engaveta e finge ali que vai criar uma comissão e dá o migué e nunca mais. Deu migué. E a gente vive num momento muito grave. Teve agora um fato que eu achei assim, muito relevante, que o Intercept Brasil trouxe nos últimos dias, que é o repórter Sérgio de Souza. Ele foi participar de um congresso que seria o segundo congresso nacional de comunicação do PL, Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, Valdemar e grande elenco. E ele descobre no seminário que tinham palestrantes da Meta, do Google, ou seja, aí você inclui o pacote WhatsApp, Instagram e tudo, que foram dar espécies de oficina à extrema-direita de como maquiar a realidade, de como ter mais audiência, de como saber mais sobre o algoritmo. Então, gente, os caras são aliados. Estão operando juntos. Estão operando juntos desde já. Sim. Então imagina se a gente chega na eleição sem nada disso aprovado, sem o Supremo ter cuidado também, isso é um desastre. Completo. Eles estão juntos. Eles patrocinaram esse seminário, né? Algumas dessas Big Techs aí, e mandaram palestrantes para... Executivos para dizer claramente qual o caminho. Isso, e muita gente. Eram militantes, não era assim uma liderança. Militantes do PL, do bolsonarismo, em parceria com as Big Techs. Porque uma coisa é o partido pegar um especialista lá, que é simpático com as ideias dele, e pedir uma oficina sobre como manipular a rede. Outra coisa é o dono da rede. Isso. Poxa. Aí mostra completamente a parceria que eles têm, né, Gabi? É isso. Então, é importante ser colocada essa questão aqui do Congresso, porque vejo muita gente criticando, né, essa discussão estar no Supremo Tribunal Federal. Bom, está no Supremo Tribunal Federal porque... Ninguém cuidou.
Exatamente, porque essa discussão anterior no Legislativo não avançou quando tinha que ter avançado e continua atrás, né? A gente está falando agora de inteligência artificial, de fake, eleições se aproximando e a gente tem um cenário muito, muito incipiente ainda. Carol? Sim, no ano passado, só um adendo, no ano passado, nas eleições municipais, o Supremo deixou de julgar esse caso das redes justamente para deixar para o Congresso legislar. Então, assim, isso foi no início do segundo semestre do ano passado. O Congresso não fez nada, o Supremo não quis fazer porque estava muito perto da eleição. Na visão de alguns ministros, podia bagunçar o cenário eleitoral, já que as regras poderiam ser mudadas em uma proximidade muito grande, né, da votação, e aí deixou para o Congresso fazer. O Congresso não fez, agora o Supremo foi lá e está julgando agora. O ministro Luiz Roberto Barroso ontem, no início da sessão, inclusive explicou isso, assim, que o judiciário não age por conta própria, existe uma ação lá para ser julgada e o judiciário não pode se esquivar desse julgamento, já que os outros poderes estão de mãos atadas. Então, assim, a preocupação agora é que isso seja definido antes da eleição de 26. Ainda falta mais de um ano, tem tempo suficiente, vamos ver se tem vontade política, tanto dentro do Supremo quanto dentro dos outros poderes. Porque é claro que quando o Supremo terminar de julgar isso, aí sim o Congresso vai atacar o Supremo, dizer que foi ativismo judicial e aí vai querer emendar o que o Supremo decidiu. Esse é um enredo que a gente tem visto, né, nos últimos anos. Tem tudo para se repetir nesse caso das redes sociais. Não dá para ter a desculpa, mais uma vez, de deixar a discussão no âmbito do Tribunal Eleitoral, né? De novo. Como se isso tivesse a contento da emergência que a gente tem, né? Conforme, enfim, tudo que a gente está discutindo aqui, avanço da extrema-direita e discussão de fake news que está cada dia ainda pior. Obrigada, Carol, por hoje. A gente se vê em breve. Querida. Obrigado. Boa noite, querida. Obrigado. Beijos, até a próxima. Até. Aliás, uma outra discussão importante, Rodrigo, para quem não mora em São Paulo, talvez ainda não tenha se deparado com ela, né? Mas para quem mora na capital paulista, percebeu que a Cracolândia, né, aquele local onde ficavam ali as pessoas da Cracolândia, meio que sumiu. Parece que sumiu, né? Assim, do nada. Tá todo mundo tentando entender esse fenômeno. A gente trouxe até essa discussão em detalhes na semana passada. Tem uma reportagem no nosso site, iserienoticias.com.br, mostrando como o centro de São Paulo tem sido afetado por essa política de higienização, que tem afastado os moradores em situação de rua, também as pessoas ali que fazem uso abusivo de drogas também, né? Essa área que a gente chama de Cracolândia. Então, essa matéria que é do Kleber Lourenço e do Lucas Alabi. E ainda não está muito claro o que aconteceu ali, né? Por que as pessoas desse centro, porque normalmente a Cracolândia, né, ela sempre ficou ali no centro de São Paulo. E ela foi se espalhando em micro Cracolândias, mas sempre nessa região central. Mas é uma política agora que interessa muito ao poder econômico, à especulação imobiliária, enfim. Então, a gente tem aqui a matéria publicada no nosso site e também a conversa que o Kleber teve com algumas pessoas sobre a política de higienização no centro de São Paulo. A gente tem um trecho aqui dessa reportagem, vamos assistir? Isso, tinha uma base aqui bem na frente da minha loja, tinha uma base e eles saíram antes. Mais ou menos 15 dias depois, eles sumiram. Então a gente tem visto de uma maneira muito forte esse processo de condução administrativa desse processo de limpeza urbana. Não é só o mercado imobiliário que está à frente desse processo, o que a gente vê é que tem o poder público conduzindo esse processo e usando esse processo de intervenção urbana como uma forma de esconder ou espalhar um problema crônico da cidade que há mais de 30 anos diversos governos tentam lidar e que agora a gente vai ver essa situação muito mais fragmentada, o que tende a diminuir a capacidade de fato, reduzir a vulnerabilidade dessas pessoas. Com a mudança do perfil da região, nós vamos ter uma enorme especulação imobiliária daquela região, uma valorização imobiliária, e quem teve a oportunidade de comprar no período anterior a esse,
vai certamente ganhar muito dinheiro com essas mudanças. A população não vai mais conseguir pagar os aluguéis e muitas vezes nem sequer as moradias que elas habitam vão continuar existindo. Então eu acho que esse é o perfil, né, dessa intervenção que está sendo feita nesta região, e a portaria, a retirada do teatro e a intervenção da favela, do Moinho, fazem parte desse contexto. Tá aí a reportagem que a gente traz aqui, alguns trechos dessas conversas. Essa reportagem está no nosso site ali completa. É um fenômeno, claro, a gente está falando aqui da capital paulista, né? Porque é um símbolo que é muito conhecido aqui na capital paulista, mas é um símbolo de higienização, né? A gente estava até ouvindo ali o especialista Giordano Magri, é um pesquisador, enfim, que acompanha esse fenômeno e sabe o que está em jogo nesse caso. Isso é uma operação de especulação imobiliária que ela vem rolando. Ali começa na prefeitura do Kassab, já começa um movimento, muita gente já comprou aqueles hotelzinhos, aquilo tudo, ainda mais amigos desses políticos todos que estão envolvidos nessa operação. Então é uma mega operação de especulação imobiliária. O governo do estado quer levar a sede lá para o centro, então já aconteceu no Recife, Fortaleza, outras cidades, coisas parecidas, mas leva a uma coisa cruel, que jogaram todo mundo da Cracolândia, espalharam por São Paulo. O Eduardo Moreira mesmo esteve numa favela de São Paulo, em Heliópolis, Paraisópolis, né? Paraisópolis, desculpa. Onde constatou gente chegando lá que não era da população ali da comunidade. Então, o que pode estar acontecendo é isso. Vamos espalhar, vamos tomar essa área de vez, já que está mais ou menos vendida e negociada com muitos amigos da especulação imobiliária, e vamos explorar. É isso. E isso que você falou aí, por último, né? O governo do estado, do Tarcísio, tem o projeto de levar a sede do governo estadual, que fica no Morumbi, né? Afastado do centro, levar para aquela região ali, perto da Avenida Rio Branco, muito próxima da Cracolândia, né? Então, aproveitando os casarões históricos que tem ali, tem todo um projeto, uma coisa assim de urbanismo. Tem até um lado interessante nisso, mas precisaria que a Cracolândia fosse expulsa dali, né? Então, uma coisa está casada com a outra e tem os interesses imobiliários associados a essa operação, né? Muito claro. E eles estão divulgando que resolveram o problema da Cracolândia por vias sociais, programas sociais, médicos e etc. Essa é a grande picaretagem. E não resolveram, né? Nada disso. Não resolveram. Você ia comentar, Rodrigo? Não. Era só isso mesmo. Eu ia só lembrar que o Tarcísio, enfim, tem esse projeto, não vai dar tempo nesse primeiro mandato, é uma ideia que ficaria para o segundo mandato dele. Então, o Chico falou isso aqui outro dia, o Tarcísio está programado realmente para 2 mandatos, né? A maior parte das obras e tudo, ele dependeria de um segundo mandato para se consolidar. Então ele só vai sair candidato realmente a presidente se for assim num caso em que o Lula esteja despencando, que não é o caso. Hoje saiu essa pesquisa, eu vi na grande imprensa muita gente destacando pelo lado, olha, o Lula, tá difícil para ele. Eu acho assim, no pior momento de popularidade, o Lula segue ganhando ou empatado com os candidatos da direita. Eu fiquei buscando essa mesma pesquisa, a versão de primeiro turno, e não achei. Não tem. Não tem, só né? Segundo turno, né? Isso eu achei... Curioso, né? Não é? Vamos fazer só que o Lula tem menos vantagem? E outra, e esse povo vai... Como é que eu posso garantir que esse povo vai para o segundo turno disputar com o Lula? Pois ele pode ganhar no primeiro. Outra coisa... Ratinho vai passar para o segundo turno, como diz a pesquisa? Curioso. E só para completar bem rapidinho, é curioso que aparece uma pesquisa encomendada para a tal da terceira via, porque a Globo News, o UOL não desistiram da ideia da terceira via. Veja bem, o Lula nem devia ser mais candidato, o Bolsonaro também não, vamos abrir um espaço. Eles querem ganhar de WO. Tem uma pergunta muito direcionada para isso, uma pergunta que você quer que o Lula não concorra mais e o Bolsonaro também? Faz uma equivalência. Isso. Esquecem que o Lula está habilitado oficialmente para concorrer e o Bolsonaro não está. Então você faz uma pergunta que é complicada. Eu achei uma operação assim, tem uma operação aí. É isso. Eu quero fazer um convite também. A gente falou da sessão de cinema que a gente tem domingo, mas na real, hoje a gente tem também, hoje à noite. A gente vai
conversar também. Aliás, a gente conversou esse final de semana, né, com o Padre Júlio no evento aqui no ICL, mas a gente tem a exibição gratuita do filme Vênus Visitou São Paulo, e aí sim a gente traz esse debate com o Padre Júlio Lancelotti, com o Chico Pinheiro e também com a diretora desse filme, que é a Socorro Lira. Então, esse encontro rolou aqui no ICL e agora foi assim exclusivo para os membros da nossa comunidade do ICL. A gente falou dos bastidores da produção, enfim, do trabalho incansável do Padre Júlio diariamente com a população em situação de rua, e a gente traz para você a conversa que vai ser transmitida depois desse filme. A gente tem um trechinho aqui do filme para você saber o que esperar na sequência do ICL Notícias segunda edição. Vamos assistir. Olá, eu sou Socorro Lira, diretora do filme Vênus Visitou São Paulo. É um curta-metragem e é um curta-metragem de ficção. A história é de Nui. Entretanto, tem uma participação muito especial que é do Padre Júlio Lancelotti com toda aquela comunidade ali da Moca. Então, é uma ficção que, de repente, adentra a realidade de São Paulo com tudo. É um filme gravado na rua. É rua, rua, rua. E foi muito interessante poder, né, ter esse hibridismo, perceber esse hibridismo no filme. Mas sim, a história é de Nui. Padre Júlio Lancelotti participa, além de um lindo elenco que está presente na história e que conta a história. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. No dia 5 de junho, às 19 horas, teremos a exibição seguida de debate comigo, com o Padre Júlio Lancelotti e Chico Pinheiro, aqui no ICL. Participe! Esse é um recado da diretora do filme, a Socorro Lira. Só para avisar as pessoas, né, que querem assistir, que estão curiosas e tal, vai ser sim na sequência, só que você que está aqui com a gente no ICL Notícias vai ser redirecionado para um link novo, que aí vai fazer a transmissão completa do filme a partir de agora, às 7 horas da noite. Então, participa aí com a gente. Valeu. Muito bom. Vamos nessa, então? Vamos. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Rodrigo Viana, e para a nossa Chico, comunidade também. Até amanhã. No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demore, e o diretor Caco Ciocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine CL. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.